Muito bem, estamos de volta aqui no programa Consciência Cristã em Foco, desta vez no bloco de entrevistas. Estamos aqui recebendo o nosso querido, amado pastor Valberto Cruz, ele que é pastor da Igreja O Brasil para Cristo, aqui em Campina Grande, ali no bairro da Bela Vista, que tem trabalhado ali juntamente com o pastor Marcos Alexandre Costa Damião. E desta vez vamos estar aqui batendo um papo acerca da vida após a morte. Será que você crê na vida após a morte? Será que existe vida após a morte? Tem pessoas que não creem que exista vida após a morte, acham que quando se expira a existência humana, aqui acaba, não há um prolongamento, vamos dizer assim, da nossa existência. E dentro desse programa de hoje, né, nós vamos estar tratando especificamente a respeito da vida após a morte. Inclusive, a VINAC, segunda-feira, estará realizando uma grande campanha evangelística nos 6 cemitérios aqui da cidade de Campina Grande. Estamos aí em parceria com diversas igrejas, onde estaremos ali fazendo uma grande campanha de evangelização, de panfletagem. Também estaremos ali prestando uma ação social dentro dos cemitérios da cidade. Quando dá oportunidade, nós estaremos aferindo pressão das pessoas, estaremos também fazendo teste de glicemia, aproveitando, não só levando uma mensagem de cunho espiritual, mas também prestando um serviço a essas pessoas. E eu gostaria, nesse momento, de pedir ao pastor Valberto Cruz que fizesse aqui as considerações iniciais. Meu bom dia a você, telespectador, que nos assiste nessa manhã. É um privilégio muito grande poder entrar no seu lar através dessa entrevista, poder trazer para você informações que talvez você não se dê conta da necessidade que você precisa de trabalhar esse tema na sua vida. É um tema extremamente complexo, mas nós estaremos conversando nessa manhã, tendo por fundamento as Sagradas Escrituras, que é a nossa base de fé e respaldo para o nosso viver. Inclusive, pastor Valberto, eu queria mostrar aqui aos nossos telespectadores, eu queria que se focasse aqui, o panfleto que estará sendo trabalhado nos 6 cemitérios aqui da cidade de Campina Grande, cujo título é A Morte Não É o Fim. Então, esse material estará sendo distribuído segunda-feira, a partir das 6 horas da manhã, nos 6 cemitérios de Campina Grande. Faixas estarão sendo colocadas, uma tenda para atendimento, como eu falei, para medição de pressão, para teste de glicemia, uma grande movimentação nos cemitérios de Campina Grande. A VINAC estará realizando em parceria com algumas igrejas aqui da cidade de Campina Grande e também a turma aí da Juventude Batista que estará nos dando apoio nessa programação. Pastor Valberto, o senhor acredita em vida após a morte? Claro, como cristão, a Bíblia traz todo o fundamento na existência da vida após a morte, que na verdade é aquilo que todo ser humano deve almejar, estar eternamente ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos cristãos e, como cristãos, nosso país é um país denominado cristão, em que todas as pessoas que se denominam cristãs, elas têm por obrigação de acreditarem nas Escrituras. Então, aquilo que nós estaremos discutindo nesse momento é fundamentado nas Escrituras. Segunda-feira agora, um número muito grande de pessoas estarão visitando diversos cemitérios daqui de Campina Grande, da nossa cidade, cultuando nesse momento os seus antepassados, os seus entes queridos que partiram, que morreram, e eles têm esse sentimento de que muitos vão àquele lugar, mas eles não imaginam que reencontrarão essas pessoas um dia, porque para muitos ali tudo ficou para trás. Essas pessoas morreram e só resta dessas pessoas a lembrança e aquilo que elas realmente deixaram como marca em suas vidas. É um tema extremamente complexo, como falei no início, porque é algo que todo ser humano ele tem a curiosidade e o interesse enorme de saber de fato o que acontece com ele depois da morte física. Muito bem. Nós estivemos entrevistando algumas pessoas aqui, alguns representantes de algumas religiões. Desde já
Gostaria de agradecer a gentileza dessas pessoas de estarem atendendo o apelo do programa Consciência Cristã em Foco e estarem aí também dando a sua perspectiva acerca da vida após a morte. A primeira dessas personalidades foi o padre Assírio, que é um padre muito conhecido aqui na paróquia de Campina Grande, e agora nós vamos ouvir aí a sua fala. Vida após a morte. Qual a opinião da Igreja Católica sobre esse tema? A Igreja acredita na vida eterna a partir da Bíblia, a partir da revelação. Agora, é claro que a gente não pode querer imaginar, né, colocar na eternidade critérios aqui do tempo. Não é? Se você chega numa igreja com uma quantidade de pessoas, você tem que pensar em termos de lugar. Se você marca uma hora de missa, as pessoas têm os compromissos, você tem que pensar em termos de tempo. E aí a eternidade nem é lugar, nem tempo, não é? Aí a gente não pode imaginar a eternidade com os critérios daqui, dessa vida aqui. E aí é isso que às vezes dá problema para as pessoas, né, de querer imaginar lugar, não é? Até por conta de certas comparações de porta, né? Jesus mesmo fala comparações de porta do reino, porta do céu, né? Aí a gente às vezes fica com essas ideias, mas aí tem que entender como comparação. Mas aí a certeza está inclusive no próprio credo, na profissão de fé da igreja, creio na vida eterna, na ressurreição dos mortos, né? Na ressurreição da carne, são pontos da profissão de fé da Igreja Católica. Pois bem, ouvimos a fala agora do padre Assírio, desde já agradecemos a sua participação, mas antes de prosseguirmos com a nossa entrevista, nós vamos aí a um recado de um dos nossos patrocinadores. Real Bus, transporte de passageiros, cargas e encomendas. Transportando você de Campina Grande a João Pessoa e João Pessoa para Campina Grande e outras regiões do estado. Fazer seu transporte com rapidez, segurança e pontualidade é nosso compromisso maior. Real Bus, fones 3182-2800 e 3182-2828. Real Bus agradece sua preferência. Pois bem, pastor Valberto, por que as pessoas temem tanto a morte, têm esse pavor em relação à morte? É uma expressão natural do ser humano, porque nenhum ser humano foi feito para isso. Nenhum ser humano foi criado para morrer. Numa perspectiva bíblica, é nela que nós nos fundamentamos. Deus ordenou que o homem ele fosse penalizado por causa da sua desobediência ao ser criador, o nosso Deus. Então, pelo fato do homem não ter sido criado para a morte, obviamente ele sente o pavor da morte. Nós vamos encontrar filósofos expressando o seu pensamento em que, na verdade, a morte não existe. A morte é o começo da vida, é a descoberta para a vida. Mas mesmo os filósofos, eles tendo o seu pensamento de que a morte não existe, que seja um começo, a descoberta para a vida, diante da morte eles temem. Me mostra um filósofo que não temeu a morte. Me mostra um filósofo que não teve medo quando no momento da sua partida para a eternidade, sobretudo da sua incerteza. E outros entram até em parafuso, né? Entram em crise, né, com a proximidade da morte. Tem um cantor, André de Oliveira, que é muito cômico nas suas canções. Ele disse que o ateu só se lembra de Deus na hora da dor, na hora da morte, né? Então clama por Deus. É esse momento, um momento crucial do ser humano, a hora da morte, podemos dizer assim? Exatamente. É tão certo isso que Deus tem o controle da vida e da morte, que algumas pessoas pedem que Deus o abençoe acrescentando seus dias de vida sobre a terra. Talvez não seja um religioso, não seja uma pessoa temente a Deus, não viva no exercício da prática da fé, mas diante da morte ele roga e pede a Deus que Deus prolongue os seus dias sobre a terra. É uma coisa que parece paradoxal. A pessoa às vezes não fala que Deus existe, mas na hora H, como se diz, Deus me livre, Deus me ajude. Pois bem, daqui a pouco nós vamos dar prosseguimento à entrevista aqui com o pastor Valberto, mas antes nós temos um recadinho de nossos patrocinadores. Não saia daí, é rapidinho.